Fala pessoal, tudo bem? Fernando César aqui, obrigado por assistir mais esse vídeo. E desde que eu comentei que eu estava migrando para Canon novamente, o meu Instagram não para de receber perguntas. Um monte de gente perguntando que câmera que eu vou pegar, se a R6 é melhor, por que não a 7 IV, por que não a 7S3. E nesse vídeo eu vou tentar fazer um comparativo entre a minha câmera atual, que é a Sony A7C, com uma Canon R6. Tá? Então são câmeras que têm propostas até diferentes, né? E umas têm algumas especificações melhores, outras têm alguns recursos a mais. E realmente é uma difícil escolha entre as duas, né? Apesar da R6 ser uma câmera bem mais nova, né? Com vários recursos que realmente eu estava precisando já no meu workflow, a Sony A7C é uma câmera extremamente completa, muito útil e é uma das melhores câmeras que eu já tive. Então eu estou realmente muito em dúvida nessa mudança, mas algo me diz que está tudo a caminho para a gente realmente ficar com a R6. Já estou com 2 unidades aqui e essa imagem que você está vendo, né? Eu estou colocando até lado a lado aqui, é a imagem de uma Sony A7C com uma lente 35mm 1.8. Eu estou usando nas duas câmeras 50 de velocidade, 1.8 de abertura de lente e 200 de ISO. Então as duas câmeras estão setadas iguais e as duas câmeras estão com branco. Eu coloquei como luz do dia porque a gente está com uma influência aqui de uma luz externa aqui da janela. Acabei usando o próprio sol como softbox, tem uma luz de apoio e o resto é a imagem aqui do meu cenário, do meu escritório, tá? Então, lado a lado aqui já dá pra gente perceber a diferença, porque as câmeras enxergam diferente, né? Eu percebo, pelo menos aqui no monitor, que a imagem da Sony tá um pouco mais estourada, né? Um pouco mais clara, e a da Canon ela é bem mais contrastada, só com a minha visão aqui olhando para o monitor. Mas eu vou ver isso depois no arquivo, na edição. Outro detalhe, eu também não estou usando nenhum perfil de cor, então como você liga a R6 e como você liga a Sony, né? Não tem nenhum perfil, nenhum ativado, não tem nenhum Canon Log, não tem nenhum outro tipo de padrão de cor, é exatamente o que a câmera entrega e as duas câmeras estão gravadas em 4K 24 frames, no máximo que a câmera entrega, 100 megas da Sony e o que a câmera entrega aqui, que eu já vou falar para vocês nesse comparativo que eu fiz. Então galera, eu fiz um gráfico comparativo com pontos importantes do que realmente eu gosto e admiro numa câmera para se tornar bem funcional no meu workflow, tá? Então eu comparei aqui alguns itens e eu vou falar lado a lado aqui qual a diferença de uma para outra e no final disso a gente vai entender talvez o porquê eu realmente quis migrar, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, vamos falar sobre câmera portátil. Primeiro eu falo sobre a Sony é extremamente portátil, pequena, as lentes são pequenas, é uma câmera gostosa de segurar. Eu acho que para fotógrafo não seria a melhor opção, mas para vídeo, que não tem porquê uma câmera ser grande, ela me atende super bem. A Canon já é um corpo um pouco maior, tá? Então ela tem um corpo, uma pegada melhor, principalmente para fotografar, né? O padrão ali de corpo de 5D Mark II, de 6D, e ela é um pouco maior, mas também não deixa de ser uma câmera portátil, tá? Então eu falaria que a Sony seria excelente, né? Muito portátil. E a Canon mais ou menos aí, né? Comparando as duas, eu acho que a Canon fica a desejar. Vamos falar sobre baterias, tá? Baterias da Sony, em baterias novas, os testes que eu já fiz, a bateria chega aproximadamente a durar 3 horas. E pelos testes que eu fiz até agora, foram poucos testes, mas eu acredito que a R6 ela vai durar mais ou menos aí 2 horas e meia para 3. Então, dependendo do uso aí, eu acho que as duas baterias vão se comportar muito parecido, tá? O autofoco da Sony, eu particularmente gosto demais, nunca me deixou na mão. E o da Canon, pelo que eu tô testando, é um foco também bem preciso. Então, acho que de foco tá bem parecido aí as duas, tá? Sobre lentes silenciosas, então por que isso é importante? Porque às vezes você está utilizando o microfone em cima da câmera e você não quer que aquele barulho
barulhinho da lente atrapalha ou vaza no seu microfone. Então a Sony, praticamente todas as lentes que eu tenho aqui são muito silenciosas, mas eu sei que a 50mm não é tanto assim, né? E a R6 já ela é um pouquinho mais barulhenta, tá? Comparado ao mecanismo de foco da Sony. Então você escuta aqueles da lente, mas não é nada também que atrapalhe, tá? Então estão bem parecidos, mas eu acho que a Sony ainda tem um pouquinho mais silenciosa, tá? Agora um outro detalhe é gravação sem stop. Para quem não sabe, a Sony ela grava um arquivo só. Se você colocar para gravar, se tiver cartão e bateria, ela vai gravar até acabar ou a bateria ou o cartão. Então vira um arquivo só. E a Canon ela fecha o arquivo em 30 minutos. Não sei se é por segurança, mas dependendo do trabalho isso não é legal. Eu gostaria muito que não tivesse esse stop, né, durante a gravação. Talvez em alguma atualização de firmware pode ser que isso venha a funcionar dessa forma. Agora um outro ponto importante que eu uso bastante, eu não gosto de usar gimbal, eu não uso Steadicam, eu faço 90% do meu trabalho com câmeras na mão. E as duas câmeras têm estabilizador no sensor e as duas câmeras entregam uma excelente estabilização. Pelo que eu já testei as duas, estou bem satisfeito, tá? Agora vamos falar um pouco sobre compressão dos dois formatos que eu mais gravo. Não adianta eu tentar comparar a gravação da R6 com 4K 60 contra 24 da Sony, que seria injusto. Então eu peguei o padrão 24 frames em 4K. O arquivo mais leve com a compressão mais alta na Sony você pode usar 60 megabits por segundo. Essa é a compressão da Sony e da R6 também em 4K, e a gente também utiliza isso. Só que se você ativar o log da R6 de 60, ele aumenta para 170 megabits por segundo, porque ela muda para 10 bits 422, então ela vai ter uma entrega mesmo na baixa, uma entrega bem alta comparado com a Sony. Agora com pouca compressão ou compressão baixa, na Sony o máximo que você consegue gravar no arquivo é com 100 megabits por segundo, que é o que a gente está gravando agora, 4K, 100 megabits de compressão, 24 frames. E o que a gente está fazendo na R6 é o mesmo arquivo, só que na R6 ela grava em 120 megabits por segundo. Então ela aumenta 20 megas aí, dividido aí pelos quadros, e entrega um pouco mais de qualidade. Se eu ativar na R6 o log, né, o Canon Log 3, eu consigo aumentar isso para 340. E a Sony, o máximo que grava interna é com 100 megas. Aqui ou eu uso 120, que é o que a gente está utilizando agora, ou eu ativo o log e ela sobe para 340 megabits. Então é uma excelente compressão. Agora vamos falar um pouco sobre 1080-60, que é o arquivo que eu mais utilizo na Sony, e o máximo que a Sony entrega em compressão alta é de 25 megabits por segundo, contra 35 da R6. Então a R6 sempre grava um arquivo menos comprimido e isso é excelente para pós, para edição depois, tá? E agora com compressão baixa, a Sony entrega no máximo 60 e a Canon também entrega 60, só que se eu ativar o log eu consigo gravar o arquivo com 90, tá? Então sempre eu vou ter mais entrega na gravação interna da Canon. Agora um outro recurso que eu sempre utilizo também na câmera é de você ativar o crop, né, durante uma gravação, para você não precisar trocar de lente. Você vai ter um zoom ali com qualidade e as duas câmeras têm essa opção. Um outro detalhe importante também é a respeito do crop em 4K. A Canon R6 ela faz levemente um crop a ponto de quase não perceber, é coisa mínima mesmo, mas quando você está mudando lá as configurações de 1080 para 4K, você percebe um pequeno zoomzinho na imagem. E a Sony não faz crop, pelo menos não percebi aqui durante o meu uso. Agora uma outra coisa interessante também, esquecendo a opção de log na R6, num cartão de 64 GB na sua câmera, na Sony eu consigo gravar em 4K 75 minutos contra 67 minutos na R6. Em 1080 60p, que é um arquivo que eu utilizo bastante, principalmente em casamentos, na Sony eu consigo gravar 149 minutos contra 135 minutos na R6. Então os arquivos de tamanho na Canon são mais pesados porque ela grava com menos compressão. O peso das câmeras, a Sony tem 509 gramas e contra 680 da R6. Outra coisa que eu gosto bastante na Sony é a possibilidade de você carregar a bateria via cabo USB-C. E na R6, pelo que eu testei aqui, não é possível.
Um outro detalhe também que eu já fiz um vídeo recentemente falando que é possível você transformar a sua câmera numa webcam simplesmente ligando um cabo USB-C, plugando no seu computador, e a Sony libera uma imagem em HD para você fazer uma transmissão, e esse cabo ainda consegue carregar a câmera. Então você pode fazer uma live, quando você terminar a sua live, a sua câmera vai estar carregada. Agora R6 é possível você fazer também isso, mas precisa instalar um drive no seu computador, a Sony não, e não vi se tem a possibilidade de ligar mais do que uma câmera. Na Sony eu já liguei as 3 Sonys aqui, e é possível você fazer uma live apenas com cabo USB-C, e isso é muito legal. As duas câmeras têm um monitor flexível, que isso ajuda demais nessa captação. Dependendo do ângulo que você vai usar, você posiciona o monitor da melhor forma, e isso é muito interessante. Sobre botões personalizáveis, né? Então a Sony tem vários botões que você consegue personalizar, colocar a função que você quiser. Agora na R6 também é possível você alterar a função dos botões, mas não tem todas as funções disponíveis, tem só as funções que a câmera acha justo. Então tem algumas funções que eu gostaria de colocar nos botões e não vi a possibilidade, então você acaba dependendo de sempre entrar no menu para fazer esse tipo de alteração. A Sony A7C só tem um slot de cartão, diferente da A7 III que tem 2 slots, e a R6 vem para brigar talvez com a Sony A7 III, e ela também tem 2 slots de cartão. E agora, o último ponto que eu também acho muito importante na câmera é a questão da saída limpa. As duas câmeras têm a possibilidade de ter a saída limpa. O que é a saída limpa? Para você espetar um cabo HDMI, e as duas têm a mesma porta, que é um micro HDMI. Então isso eu achei bem interessante, porque antigamente as Canons eram um mini HDMI, que é um outro cabo, e micro HDMI é um cabo que eu já tenho bastante aqui por conta da Sony. Então isso eu gostei dessa atualização, mas a R6 tem um sério problema, e por conta disso eu balancei em acabar comprando ela, e eu tive que mudar um pouco aqui o meu workflow para que isso funcionasse. Qual que é o problema? A R6 ela libera a saída limpa, mas quando você libera essa saída limpa, acontece um problema. Ela desativa a função gravação interna. Então isso é um pouco preocupante se você estiver num evento e, por exemplo, você está fazendo uma live e aí você quer mandar o sinal da sua câmera, sei lá, por um transmissor sem fio lá para a mesa de corte. E se você colocar essa transmissão para a mesa de corte, a sua câmera não vai poder gravar. Então isso eu achei tipo uma sacanagem muito grande da Canon, me deixou bem chateado a ponto de quase desistir de fazer essa mudança, mas eu acabei mudando aqui o workflow. Talvez no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês qual foi a minha escolha do setup para que isso dê certo, mas eu achei isso muito ruim. Enquanto você usa a saída limpa, você não tem a possibilidade de gravar no cartão um arquivo de backup para uma pós-edição, para uma futura edição. Diferente da Sony, que te deixa essa liberdade, você pode gravar e transmitir ao mesmo tempo e acaba não interferindo em nada. Então esse é um ponto que Canon, se você assistir esse vídeo de alguma forma, me ajuda, libera essa função, nem se for um backup em baixa compressão, mas não tira essa função da câmera. Isso deixa a câmera muito capada, né, para os dias de hoje. Hoje talvez um dos maiores segmentos que eu faço aqui na minha empresa é live, e com esse recurso você acaba tirando essa câmera de circulação nesse tipo de mercado, tá? E diferente da Canon R, que eu também tenho aqui, e ela faz essa função sem problema nenhum, mas a Canon RP e essa Canon R6, não sei se isso é só para vender um modelo mais caro, mas essa função acaba realmente deixando essa câmera muito duvidosa para ser uma boa opção aí de escolha. Aí você vai me perguntar, mas Fernando, por que você comprou, né? Por que você quer mudar? Tô colocando para vocês aí um pouco dessa pesquisa que eu fiz comparando as duas câmeras. Você vê que as câmeras são muito parecidas, né? A entrega também, apesar da Canon entregar mais, né, são os arquivos melhores, mas acaba que ela tem alguns recursos que a Sony não tem, que eu considero fantásticos, tá? Mas como eu já tenho um setup da Canon aqui, né, duas câmeras, uma RP e uma R,
e agora eu vou substituir uma RP por uma R também. Então a ideia do meu kit é ficar com 2 câmeras R's, que aí essa sim eu posso utilizar na live, e para o dia a dia, que seria o meu trabalho, eu consigo gravar em 4K 60 e tal, eu vou utilizar as R6. Então mais ou menos essa é a minha ideia de workflow aqui na produtora. E se você não pretende ou não utiliza muito a questão de live, talvez a R6 seria uma excelente escolha, tá? Então esse foi o comparativo que eu fiz entre as duas câmeras. Você vê que são bem parecidas, que elas têm uma ótima entrega as duas, e pela imagem das duas dá para você comparar aí a questão de qualidade, a questão dos recursos que ela pode entregar. Então espero que esse vídeo te ajude, talvez numa futura escolha, uma futura decisão de câmera, e eu tô nesse processo de migração, tá? Então eu pretendo mudar, mas a Sony tem algumas coisas que eu gosto muito dela, principalmente de trabalhar com o arquivo dela. A Canon eu tô chegando agora, então ainda tô conhecendo, eu ainda não botei a R6 em nenhum trabalho grande, então eu tô esperando todo esse contato com a câmera, testando bastante, para depois realmente bater o martelo e saber se realmente eu vou para R6 ou se eu fico com a 7C, ou se eu espero uma 7.4, ou... enfim, eu tô num processo muito cruel de escolha, mas se eu tomar uma decisão é porque realmente a câmera serviu no meu workflow. E lembrando que não existe câmeras perfeitas, tá? Todas as câmeras vão apresentar algum tipo de deficiência, algum recurso que ela não pode entregar, e quando ela tiver todos os recursos que te atende, talvez o preço não vai te agradar. Então é muito difícil mesmo essa questão da escolha. Então às vezes compensa você ter vários modelos de câmeras aí e ir trabalhando conforme a sua necessidade, ou ter de repente uma câmera que vai te entregar uma boa parte do trabalho, e quando você limitar por conta de recursos, aí você loca um outro tipo de equipamento e faz esse tipo de trabalho. Então às vezes vale a pena também fazer isso. Eu tô tomando algumas decisões, principalmente porque nessa parte de lives eu tô sempre tentando aplicar as câmeras PTZs, que eu já fiz vídeo aqui no canal, e essas câmeras atendem muito bem nesse tipo de evento, tá? Então a ideia das Canons é para produção mesmo, gravação de eventos, gravação corporativa, e para mim tá atendendo bem. Gente, espero ter ajudado aí nesse vídeo. Esse vídeo ficou longo, eu sei, mas eu queria apresentar aí todos os recursos que eu vi utilizando nessas 2 semanas aí que eu estou com a câmera. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!